Bom dia, desbravadores! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Desbravador no Lar. Esse programa onde você aqui estuda a palavra de Deus. É isso aí, mandando um abraço aí para todos os nossos clubes, para que todos estejam ligados, fortaleçam o nosso canal, participe, compartilhe e assim com certeza vamos ter uma programação mais forte aí para você. Tudo bem? Então vamos orar para começar a nossa programação e assim você poder participar dessa programação que foi feita para você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos diante da Tua presença. Venha ser com esse programa para que cada desbravador possa sair dessa programação, Senhor, realmente que teve um encontro contigo nessa manhã. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tua palavra no meu coração, pra não pecar.
as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus.
E aí, desbravadores, seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre o mistério da morte. Morrer não é nada bacana, mas eu vou perguntar para você de antemão: você já se deparou com uma carcaça de animal? Uma caveira com os ossos de algum animal ou alguma decomposição? O cheiro é horrível, é uma fedentina, um odor que incomoda. Você sabe como é que esse processo acontece? Como se dá esta transformação de um corpo que estava repleto de ossos, tendões, nervos, carne, em algo tão horrível como um milkshake de carne podre? O que acontece nesse processo? Como que as bactérias conseguem transformar tudo isso em uma lama fedentina? Sabe por quê? Porque no meio da natureza existe uma equipe de limpeza. Na verdade, a natureza normalmente é mais rápida, pois existem animais que chamamos de necrófagos, seres de paladar questionável, como chacais, moscas, abutres, que vão resolver o problema do fedor dos cadáveres e das possíveis doenças que eles transmitem. Se for no mar, também não tem problema, pois os tubarões, os crustáceos, os molúsculos, os vermes marinhos dão conta do serviço da limpeza que os cerca. Imagina, as carcaças por eles são devoradas rapidamente. Isso no mar, tubarão, aí os seres que nós comentamos dão conta rapidinho. E aí a Bíblia já disse em alguns estudos que a gente não pode comer esse tipo de coisa porque eles são os garis da natureza. Mas o que acontece então de fato depois que a pessoa morre? Será que a pessoa vem cá, beliscar, puxar o nosso pé, puxar o lençol de noite da nossa cama, nos assombrar? Será que é isso que a Bíblia fala? Vamos descobrir junto? O que aparentemente é um mistério para alguns é desvendado pela Bíblia, que compara nossa morte com a dos animais. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 19. Eu vou repetir. Eclesiastes 3, verso 19. Ele diz exatamente assim para nós, e você pode pegar sua Bíblia e acompanhar aí. Porque o que sucede aos homens, o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Olha só, se os animais morrem, viram aquela carcaça que nós enxergamos em alguns lugares, em alguns terrenos, em algumas fazendas, seres humanos também morrem do mesmo jeito e viram exatamente uma cópia daquilo que ali está. Aqueles ossos que nós encontramos, sejam eles ainda grudados formando um esqueleto, ou sejam soltos já despedaçados pela ação de alguns animais que destroçaram. Então o ser humano vira exatamente aquilo. Assim como morre o animal e vira uma sucata de ossos, também morre o ser humano e vira esta mesma sucata. A pergunta 1 foi assim: se a nossa morte é igual a dos animais, o que realmente acontece com a nossa consciência depois que a gente morre? Morri. O que acontece com tudo que eu tenho aqui dentro? Com aquilo que eu penso? No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 a 10, e aí você vai ter 6 alternativas para você marcar. O que acontece com a nossa consciência? Olha o que diz pra gente. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 10. Ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não têm eles parte nem coisa alguma do que faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já deu de antemão
e se agrada das tuas obras. Verso 10. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o segundo as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu soltei algum verso para a gente adiantar. A nossa memória, ela se apaga. Vou repetir, a nossa memória deixa de existir. O ser racional some, desaparece, fica ali apenas uma matéria imóvel, sem vida. É isso que acontece quando a pessoa morre. O ato do pensamento deixa de existir, as imaginações deixam de existir, o conhecimento que a pessoa tem dentro do seu cérebro apaga-se. Aquele corpo agora vai virar lama e ossos. Então, dentro dessas alternativas que você tem no seu estudo, marque as opções que estão corretas, que eu não vou dizer aqui quais são. Você vai analisar e vai responder conforme a leitura do texto. Lá no livro de João, na segunda pergunta, no capítulo João, capítulo 11, versículo 11, a gente tem na segunda pergunta o quê? Com o que Jesus comparou a morte? Com o que? João 11, 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus está dizendo que Lázaro, o seu grande amigo, o irmão de Marta e de Maria, estava dormindo. Jesus comparou a morte a um sono. E ele mesmo diz: mas eu estou indo então para despertá-lo. Você tem duas alternativas. Qual delas é que é a correta na segunda pergunta? Na terceira pergunta, segundo Jesus, de acordo com o que Jesus acreditava, até quando os mortos vão dormir? Já que ele comparou a um sono. E no livro de João, no capítulo 5, versículo 28, ele responde para a gente. João 5, 28, na pergunta 3, ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora de que todos os que se acham no túmulo ouvirão a minha voz e sairão. Quando é que os mortos vão ouvir a voz de Jesus? Quando ele voltar. Então, na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. Então, segundo o próprio Jesus Cristo nos disse no livro de João, no capítulo 5, versículo 28, Jesus vai ressuscitar os mortos. Todos que estão na sepultura, no túmulo, ouvirão a voz do Senhor Jesus e sairão. Pergunta número 4 nos apresenta o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18, e nos traz a seguinte pergunta: como devemos nos consolar pelas pessoas que morreram? Como é que a gente deve ser consolado pelas pessoas que morreram? Com tamanha choradeira a ponto de dizer, nós não vamos mais te ver, o que será de mim agora que meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó se foram, minha vida acabou? Será que é assim que a gente deve se comportar? Olha o que o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e com voz do arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, nas nuvens, e
e encontraremos o Senhor nas alturas, e assim estaremos para sempre com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, ei, não chora não. Não fica preocupado não, não fica triste não. Porque vai chegar a hora em que todos os que se encontram no pó da terra ouvirão a minha voz e sairão. Eles serão despertados do sono. Jesus Cristo vai voltar e vai trazer todas as pessoas queridas que morreram nele à vida novamente. E aí ele diz, olha, mas não serão somente eles, mas vocês, os vivos, os que ficarem vivos na minha volta e estiverem preparados, serão transformados e serão levados junto com eles para encontrar o Senhor nas alturas. Olha que felicidade, que maravilha! Como devemos nos consolar com as pessoas que morreram, é ter a certeza que eles irão ressuscitar, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre os mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, Ele nos dá a garantia que nós vamos ressuscitar também, porque Cristo, o nosso Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre a morte. E aí, nós temos um desafio, perguntando, você vai encarar esta? Você vai encarar? A Bíblia ensina a verdade sobre a ressurreição como uma solução para o problema da morte. As promessas de Deus começam aqui e se concretizam no céu. Jesus, ele chamou os moradores do seu reino de bem-aventurados. Chegou a hora de memorizar as bem-aventuranças e cumprir o requisito do caderno 2 de pioneiro, né? Então tá na hora da gente cumprir esse requisito. Você sabia? Você sabia? Pergunta aqui para você. Você sabia? Sabia de quê, coordenador? Você sabia que a rã da floresta do Alasca, ela tem que enfrentar longos invernos no lugar onde outros anfíbios morreriam por congelamento? Esta rã produz um anticoagulante que é enviado pelo seu sangue aos órgãos vitais antes que a rã congele. Olha para aí que interessante. Ela produz uma substância que consegue aquecê-la e não deixa com que o seu sangue congele. Interessante. É como se ela estivesse morta, mas quando descongela, os órgãos voltam a funcionar porque foram preservados e o pequeno anfíbio ressuscita. Ela lança essa substância, o seu sangue aquece, ela está no Alasca. Alasca é um lugar muito frio, temperaturas muito abaixo de zero. Então ela vai congelar, mas os seus organismos estão aquecidos ali, ó. Coração pulsando, a veia passando sangue, claro, em pequena quantidade porque ela está congelada. Só que depois que o gelo derrete, devido a essa substância que ela lançou antes do congelamento, ela ressuscita, os seus órgãos começam a funcionar com a maior densidade, com a maior intensidade, e a rã volta a viver, mas não estava morta. Interessante a história da rã. Ressuscitar é voltar a viver no corpo, assim como aconteceu com Lázaro, e com o próprio Jesus, que deixou o túmulo vazio e vive para um dia voltar e viveu. Vive para um dia voltar e ressuscitar as pessoas amadas que já perdemos. Então Jesus, ele prometeu que ele vai ressuscitar as pessoas. Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas nos deixou a promessa de que ele vai voltar para ressuscitar as pessoas e para nos salvar. Apesar de saber que a morte é o fim de todos os homens, não me desesperarei, pois creio e espero na ressurreição de Cristo. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Que embora o mundo diga que a morte é o fim, você não irá se desesperar porque você acredita que Jesus Cristo, ainda que você morra, ele pode voltar e ressuscitar você para levar para junto dele? Se você acredita, tome a sua decisão. Assine o seu caderno, comprovando que você tem fé na esperança de Cristo. Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre.
E aí, desbravadores, gostaram da nossa lição de hoje? É isso aí, participe, fortaleça o nosso canal, né? Compartilhe com seus amigos esse canal que foi feito para você. E na próxima programação estaremos aqui e queremos mandar um abraço assim todo especial a 2 clubes, Estrelas do Horizonte, da diretora Cristina, e o clube Reino da Natureza aí, da diretora Neia. Um abraço aí e fortaleça aí esses 2 clubes aí que com certeza tem muita tradição na nossa região. Esperamos aí ver fortes e firmes agora aí na abertura dos clubes, tudo bem? E na próxima programação vamos estar dando mais nossos abraços aí a outros clubes aí que também estão iniciando as atividades. Vamos orar para agradecer a Deus por essa programação. Obrigado, Senhor, por essa programação que foi para honrar e glorificar o teu santo nome. Venha ser com a 7ª região, com os nossos clubes, para estarmos mais ainda, Senhor, firmes e fortes na nossa missão. Fica com cada desbravador, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Maranata!